Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro na área, e nessa aula eu vou estar trazendo para vocês uma dica muito legal de como criar um gráfico de mapa dentro do Excel. Só que não é um simples gráfico de mapa, tá? Hoje existe já dentro do Excel um gráfico específico de mapa, mas dependendo da versão do Excel a gente não tem como fazer o gráfico de mapa porque não existe essa funcionalidade. Então eu vou mostrar uma técnica muito legal de você adicionar nas suas planilhas, nos seus dashboards. Só que antes de efetivamente eu mostrar o exemplo que a gente vai aprender nessa aula, eu ia falar para você já deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, que a gente sempre está postando muita novidade de dashboard para você agregar nas suas planilhas e deixar seus dashboards 100% dinâmicos e profissionais. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Olha o exemplo lá que eu tenho aqui. Eu só fiz um exemplo com 3 estados, tá? Mas vai ficar bem bacana a ideia de raciocínio. Então, como é que vai funcionar? E esse caso específico vai funcionar apenas um filtro por vez. Como assim? Então, quando eu clico Santa Catarina, ele filtra Santa Catarina e a quantidade. São Paulo, Paraná. Se eu filtrar mais de um, ele vai ficar o primeiro, tá? O primeiro que a gente vai fazer na base. Se eu tirar o filtro, continua o primeiro, tá? Mas filtrando individualmente, ele vai funcionar separado. Aqui, claro, eu fiz 3 só, é o exemplo que a gente vai fazer na aula, para também não ficar muito longa, mas aí deixa seu like, que tá muito bacana essa dica aí. Então, como é que eu faço um gráfico de mapa nesse sentido que eu acabei de mostrar para vocês? Primeiro, eu já deixei uma basezinha bem simples, bem simples mesmo, com o ano, o meu estado, que são os meus 3 que eu estou fazendo. Então, eu peguei 2020 a 23 e uma quantidade aleatória, tá? Então, para isso, para a gente começar a fazer o nosso gráfico, vai ter que pegar um mapa, tá? Um mapa do Brasil, no caso, né, que eu estou pegando. Eu já peguei dentro do próprio Google e o que você tem que fazer para ficar um pouco melhor, vocês vão ver que o meu gráfico, meu mapa aqui, ele está com o fundo transparente, ó. Tá com o fundo transparente. Então, eu já peguei dentro do próprio Google uma imagem com mapa com fundo PNG, que é o fundo transparente, tá? Então, isso já é importante você pegar um mapa legalzinho, já no padrão correto. O que eu vou fazer com esse mapa, tá? Vocês vão ver que primeiro eu já deixei o mapa num tom um pouco mais escuro, tá? E os estados eu deixei na cor mais clara, tá? Então, aqui já está na cor clara. Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então, eu dupliquei meu mapa, tá? Vou deixar ele do mesmo tamanho, tudo certinho. E o que eu vou fazer, tá? Um desses mapas eu vou escurecer ele. Então, eu vou vir aqui em formato de imagem. Aqui a gente tem as cores. Então, já tem algumas cores que a gente já tem como deixar no Excel. Então, posso deixar aqui, por exemplo, no cinza. E se fizer, pode fazer mais correções aqui para deixar, por exemplo, mais escuro, a maneira que você quiser. Eu vou deixar ele nesse tom aqui, um cinza bem escuro, quase preto. Então eu tenho os meus 2 mapas. Então, do geral, né, o que eu peguei do azul e o que eu acabei de mexer, tá? Eu vou deixar ele aqui no canto, que daqui a pouco a gente vai usar. O que eu vou fazer com essa base de dados aqui? Eu vou selecionar minha base inteira, eu vou dar um inserir, e eu vou inserir uma tabela dinâmica. Uma simples tabela dinâmica. E o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui meu estado e minha quantidade, tá? Beleza, estado e quantidade. E o que eu vou fazer aqui? No caso, só tenho 3 estados, tá? Poderia ter a região que você quiser, assim por diante. Claro que vocês vão ver que a gente vai fazer estado por estado. Então, se você for fazer o mapa inteiro do Brasil, você vai ter que fazer todos os estados. Mas o que eu vou fazer? Vou copiar meus estados e jogar aqui, tá? Simplesmente assim. Então, copiei. Se eu tivesse todos os estados, jogaria todos aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simples fórmula de C. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu falei, eu vou fazer uma simples fórmula de C. Então, eu vou falar, se o Paraná for igual ao meu A4, tá? A4. E o meu A4 eu vou congelar. Vocês já vão entender. Como que eu congelo com o meu F4? Então, eu sempre vou congelar aquele estado lá. Ponto e vírgula. Se ele for igual, ele é o número 1. Se não, é o número 0. Pedro, não entendi o que você quis dizer. Espera aí que você já vai entender. Vou dar um Enter. Então, esse caso aqui, ele deu 1. Por quê? Paraná é igual a Paraná? Sim. Vou arrastar para baixo. Santa Catarina é igual ao Paraná? Olha lá, que eu congelei o Paraná. 0. E aqui, 0.
Por que você fez isso, Pedro? Vocês já vão entender. Vamos lá. Eu cliquei em cima da minha tabela dinâmica. Eu vou vir aqui em cima em análise da tabela dinâmica e inserir segmentação de dado. E eu vou inserir segmentação de dado do estado. Então eu tenho Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então se eu clicar Santa Catarina, o que ele faz? O Santa Catarina fica em primeiro. Consequentemente, tá? Aqui o número 1 ficou para Santa Catarina. O São Paulo, ele fica para São Paulo. Então, o primeiro dado que aparecer aqui, ó, então, mesmo que eu tire tudo, ele vai pegar o primeiro aqui, o primeiro é Paraná, tá? Aqui, ó, por isso que ele deu 1 Paraná, mesmo com todos os filtros. Se eu fitar Paraná, ele fica mesmo assim 1, aqui ele muda 1 e me dá 1. Então, por isso que eu sempre congelo a primeira base. Beleza. E agora, qual que é o grande segredo? Eu vou criar um gráfico para cada um. Por isso que eu falei que vou ter que criar separadamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o primeiro e vou inserir um gráfico de coluna. Pedro, você falou que a gente não ia usar um gráfico do Excel. A gente vai usar um gráfico simples de coluna, tá? Só que a gente não vai utilizar um gráfico de mapa do Excel. Depois, no final da aula, vamos dar uma pincelada bem rápida. E aqui, eu inseri também um de Santa Catarina. E Pedro, ficou zerado. Vocês já vão entender. De São Paulo, vou inserir um gráfico de coluna também. Bem simples, tá? Um gráfico de coluna. Apareceu só Paraná. Por quê? Paraná deu 1. Então, se eu mudar para Santa Catarina dá 1 e, consequentemente, Santa Catarina aqui também. E São Paulo, tá? Então, o filtro que eu vou aplicando aqui, ele muda, claro, para o meu estado, tá? Então, bem simples, tá? Bem rápido e bem fácil, tá? Então, beleza. Agora, o que vai funcionar? Tá? Como é que vai funcionar toda essa lógica? Eu vou pegar aqui, na minha base, eu vou pegar o meu gráfico mais claro, o que vai ficar por cima disso aqui, tá? Como eu mostrei agora no começo do vídeo. Esse aqui vai ficar os pequenininhos. Então, eu vou dar um Ctrl C e vou vir aqui e vou dar um Ctrl V, tá? Então, esse aqui é o meu gráfico que eu vou ter que separar Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então, agora, eu fico um pouquinho mais trabalhoso, tá? Lembrando que você vai fazer apenas uma vez, então você vai fazer uma vez só e automaticamente sempre vai estar pronto, tá? Então, só tem que ter um pouquinho delicado aí para deixar da maneira correta e mais fácil possível. Então, o que eu vou fazer agora, tá? Então, com esse gráfico aqui, eu vou até vir mais para baixo. Com esse mapa aqui, eu vou até dar um pouco mais de zoom, até para ficar mais fácil para vocês verem. Então, o que eu vou fazer? Com esse mapa aqui, eu vou ter que cortar o Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então, vamos por partes, tá? Eu vou até triplicar o gráfico. Um vai ser para São Paulo, um vai ser para Santa Catarina e outro para Paraná. Então, vou deixar aqui do lado. Vamos fazer isso aqui da esquerda antes. Então, vamos fazer o Paraná. Como é que eu faço para recortar somente o Paraná? Cliquei em cima do gráfico, formato de imagem, remover plano de fundo, tá? Então, o plano de fundo, tudo que eu vou remover, tá? Eu consigo remover, ir marcando as regiões e removendo. Só que antes de eu fazer isso, eu vou vir aqui e vou cortar o meu mapa aqui em cima e deixar ele mais próximo já do Paraná. Não vai ficar exato. Olha lá, ó. Opa. Ó, isso vem no vermelho, no pretinho aqui, ó, e delimita mais próximo possível. Não precisa ser tão exato, como eu falei. Ó, aqui, ó. Então aqui está o Paraná. Então tá aqui o Paraná. Vamos fazer isso com nossos outros dois também, que estão aqui do lado que eu tinha duplicado. Então, vamos fazer o Santa Catarina. Então, clicou em cima, formato, corto. Eu pego o pretinho aqui, chego mais perto de Santa Catarina. Aqui, Santa Catarina. Tá aqui um quadradinho. Então, ó, em cima, ó, Paraná, Santa Catarina. E, por fim, vamos fazer o de São Paulo também. Corto. Vamos deixar aqui. Beleza. E vamos cortar o São Paulo também mais próximo possível. Beleza. Então, tá aqui os meus 3. Tá? Só claro, não estão cortados na maneira correta e delimitado do que eu preciso. O que eu vou fazer? Vamos fazer por partes também. Vamos no Paraná antes. Cliquei em cima do Paraná, formato de imagem. Agora a gente vai fazer aquele remover o fundo que eu acabei de passar rapidinho. Então, remover fundo, tá? O que ele vai fazer?
que fica em roxo, tá? Ele vai ficar transparente, tá? E aqui em cima tem como manter marcar a imagem ou desmarcar, tá? Para remover ou para manter. Como ele ficou já tudo roxo, se eu clicar para fora aqui, tá vendo que fica tudo transparente, tá? Mas isso não é isso que eu quero. Eu quero que fique só o Paraná e o resto transparente. Então eu vou vir em remover fundo e manter. Eu vou selecionar no Paraná. Ó, eu vou selecionando o Paraná. Ó. Se quiser, eu vou tentar um pouquinho mais de zoom, até para vocês verem melhor. Ó, vocês vão marcando até legal, até pegar o risquinho aqui, ó. Por isso que eu falei, talvez a primeira vez o trabalho seja um pouquinho mais delicado. Ó, você vai vir, ó, marquei certinho. O roxo não vai usar. E o que não tá roxo, ele vai usar. Então eu vou clicar fora ou aqui em cima e manter. Pronto. Certinho ficou o Paraná, tá? E isso eu vou fazer para Santa Catarina e São Paulo. Então já vamos fazer os outros já. Remover do Santa Catarina. E aqui em manter, aqui em cima, eu vou selecionando o Santa Catarina. Santa Catarina é menorzinho ainda, então é mais delicado. Ó, mas já foi já. Selecionei certinho. Manter aqui em cima. Então, Santa Catarina. E por fim, São Paulo, mesma coisa. Em manter. Ó, eu vou marcando aqui para ele pegar um pouquinho do canto. Ó, tô pegando os branquinhos. Ó, aqui embaixo. Por isso que eu falei, vocês vão fazer isso apenas uma vez, pessoal. Não precisa se preocupar. Ah, Pedro, eu vou precisar fazer sempre. Não. Olha lá, ó. Às vezes ele pode pegar para fora aqui, ó. Ó, tá vendo? Havia qualquer modificaçãozinha que faça, ele às vezes você clica e ele desmarca outras células. Ó, vou dar um manter aqui. Vamos ver depois como é que fica. Tá. Tô com meus 3 aqui. Meus 3 estados. Eu vou dar uma diminuída agora, então só dei o zoom aqui para ficar mais fácil. Então, beleza. Eu tenho meu Paraná, Santa Catarina e São Paulo cortadinhos bonitinho. O que eu vou fazer? Vou clicar em cima do Paraná, Ctrl C, clico em cima do gráfico, Ctrl V. Tá? Primeiro do Paraná está feito. Ah, Pedro, ficou desformatado. Não tem problema, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou vir no meu gráfico do Paraná, eu vou dar um Ctrl X. O que significa Ctrl X, Pedro? Eu copio, já removo, e eu vou vir aqui e vou colar aqui na minha base aqui. Tá? Esse gráfico que a gente tinha, o mapa aqui do azul, tá? Eu nem vou usar ele, tá? Que agora eu vou usar o nosso cinza escuro. Então, ó, tá aqui. O Paraná tá aqui. Então, esse Paraná eu tenho que deixar ele no tamanho desse Paraná aqui. Só que vocês vão ver que ele tá tudo branco, ó. O mapa tá tudo branco. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma formatada nesse gráfico. O preenchimento dele eu vou deixar transparente. O contorno, sem contorno. Vou remover o título, as linhas aqui embaixo e essas linhas. Então, removi tudo, tá? Ó, tudo. E esse tamanho aqui do gráfico, tá? Que a gente fez o gráfico de coluna, eu vou deixar diminuindo, que como eu falei, também é um trabalho que vocês vão fazer apenas uma vez. E o estado do Paraná, vocês vão fazer encaixar aqui. Pedro, como é que eu faço para encaixar? Assim, do jeito que eu estou fazendo. Vocês vão diminuindo, aumentando. Vão usando o teu próprio teclado, tá? O botão do teclado, para vocês deixarem. Olha lá. Vamos depois a gente ver como é que ficou. Paraná. Tá feito? Vamos pular para o próximo. Santa Catarina. Clique em Santa Catarina. Apareceu o 1 aqui. Copio Santa Catarina. Colo. Mesma coisa. Ctrl X no gráfico. E lá na base, Ctrl V. Vocês vão falar, ih, Pedro, por que sumiu o Paraná daqui? Porque eu não selecionei o Paraná. Selecionei o Paraná. Lá na minha base, volta. Então eu até vou fazer o seguinte. Vou pegar essa segmentação de dados. Eu vou jogar aqui também. Ó. Vou jogar ela aqui, ó. Aqui do canto. Então, ó, Santa Catarina, ele apareceu aqui. Paraná, apareceu aqui. Ó, é assim. São Paulo, não apareceu em nenhum lugar. Ó, Paraná. Tá?
Então é isso que a gente vai fazer. Já deu para ter uma noção de que vai acontecer, tá? Quando eu tiver os três selecionando cada um dos três. Só um ponto que você tem que cuidar antes de a gente mexer no Santa Catarina é o seguinte sentido. Se eu vim mexer no gráfico do Brasil, o Paraná fica separado, vão ficar todos separados. E eu já tenho como fazer o quê? Selecionar com o Ctrl o mapa do Brasil e o do Paraná. Ele vira um só. Segurei o Ctrl nos dois. Clica o botão direito, agrupar, agrupar. Agora vira uma imagem só, tá? Então isso é bem bacana também na hora de movimentar. E agora então vou clicar em Santa Catarina e eu vou fazer a mesma coisa com Santa Catarina. Vou formatar, tirar preenchimento, tirar contorno, o título, os rótulos, tudo deixo limpinho, ó, sem nada. Vou diminuir, para encaixar aqui, ó. Vocês vão ver que não é o bicho de 7 cabeças. Lembrando que o que? Você vai fazer apenas uma vez. Já deixe seu like no vídeo se está gostando, se está aprendendo coisa nova aí. O vídeo está bem bacana aí que eu separei para vocês. Olha lá, vamos ver se ficou legal. Paraná, Santa Catarina. Paraná, Santa Catarina. Top! Já funcionou. Ó. E agora, por fim, o nosso São Paulo. Tá? Então, São Paulo, vou até selecionar São Paulo aqui, para ele ficar o 1 aqui, tá? Por que ficou 1? Porque apareceu São Paulo, ficou 1 aqui. Vou copiar o mapa, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X no São Paulo, Ctrl V aqui. Então, vamos lá. Só deixa eu fazer o seguinte que a gente não fez. O Santa Catarina eu não agrupei também. Então, ó, o Paraná está agrupado. Ó. O Santa Catarina não está. Então, eu vou clicar no Santa Catarina, no mapa do Brasil, botão direito, agrupar, agrupar. Então, agora o Santa Catarina está agrupado e o Paraná está agrupado. Então, tá os meus 3 itens agrupados nesse gráfico. Então, São Paulo está aqui, mesma coisa. Retiro o preenchimento, o contorno, o título, aqui do lado, embaixo e as linhas. Mesma coisa, São Paulo. Vamos fazer encaixar aqui. Quase já encaixou já. Acho que eu já acertei a mão aqui, ó. Quase, mais um pouquinho. Vamos ver como é que ficou. Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Bateu, já funcionou. E eu já vou agrupar o São Paulo com o mapa do Brasil. Agrupar, agrupar. Então, tá meu Paraná agrupado, meu Santa Catarina agrupado e o meu São Paulo agrupado. Tá? Lembrando que o quê? Se eu selecionar mais de um, ele vai funcionar sempre o primeiro. Por que o primeiro, Pedro? Porque na fórmula que eu pus aqui, se o São Paulo, se esse aqui for igual ao primeiro, ele traz 1. Então, por exemplo, a gente selecionou lá São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Aqui apareceu só 1 porque eu só trouxe o primeiro, tá? Então, esse conceito que eu pus aqui é 1 por 1, tá? Então, se você quiser fazer análise de um estado, por exemplo. E, por fim, para eu trazer aqui minha quantidade, aqui também é bem bacana, tá? O que eu vou fazer aqui? Na minha base aqui, então, eu até vou deixar aqui no canto aqui, meus 3. É até legal você deixar os itens separado, porque se você precisar modificar qualquer coisa aqui, você tem como vir em formato da imagem, remover fundo, você tem como cortar novamente a imagem. Então, é legal você deixar essas aqui de apoio se precisar modificar alguma coisa. E por fim, o que eu vou fazer? Para trazer minha quantidade no meu gráfico, eu vou simples fazer um PROC V. Vou procurar o Paraná aqui e trazer aqui, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Então ele vai trazer a quantidade de cada um, do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Então o que eu vou fazer? Lá na minha base, eu vou vir inserir uma caixa de texto. E na minha caixa de texto, vou vir aqui em cima da minha barra de fórmula, vou dar um igual, vou lá na minha planilha e vou solicitar 1 a 1. Então aqui, meu G4, Enter. Tá aqui, ó, meu G4. Esse aqui é o dado do Paraná, tá? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, até para ficar mais fácil. Aqui em cima, G5. E depois, Ctrl C, Ctrl V, G6. Então, 102, o 102 Paraná, 110 Santa Catarina e 123
São Paulo. Então, eu estou com meus 3 itens aqui. Vamos simular aqui. Paraná, beleza. Funcionou, os outros 2 deu ND. Santa Catarina, funcionou esse aqui. E São Paulo, funcionou esse aqui. Pedro, por que deu ND? Porque, consequentemente, no PROC-V, ele não achou o Paraná nessa base e deu ND. Para resolver um ND, como que você pode resolver? Com um C erro na frente. Então, C erro, C erro. Então, se esse PROC-V der erro, eu vou colocar ponto e vírgula, aspas, aspas. Quer dizer, vazio. Vou fechar, dar um Enter. E arrasto para baixo. Então, quer dizer vazio. Então, se ele der erro, ele traz vazio. Consequentemente, na minha base, olha lá, Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Beleza, Pedro, já funcionou, já ficou bem legal. O que a gente vai fazer agora? Cada um dos itens, então esse aqui eu sei que é o Paraná. Eu vou jogar aqui ele no Paraná. Só que o que é o legal, tá? Você tem que tomar até o cuidado. Se eu mudar para Santa Catarina, você tem que deixar ele na cor do fundo. Então, por exemplo, se eu pintar ele de branco, tá? Ó, ele até não aparece aqui, tá? Ó, o bacana é você até deixar, vou deixar ele um pouquinho maior aqui. Depende do teu fundo e é por isso que é legal usar o C erro vazio. Porque se você usar o C erro 0, por exemplo, e arrastar para baixo, um exemplo, tá? E você filtrar aqui, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, olha lá, ele vai ficar zerado aqui. Ele não vai ficar legal o dado, pelo menos eu não gosto. Por isso que aqui fica muito melhor do que usar o 0, o vazio. Porque daí você não precisa se preocupar. Olha lá, ó. Paraná tá aqui, ó. Beleza? E aqui eu vou pintar de preto. Aí fica a teu critério, tá? Já preto e negrito. Tá aqui. Santa Catarina, tá aqui. Vou pôr aqui em negrito. E São Paulo, vou pôr no São Paulo em negrito. Deixa eu deixar aqui. Vamos ver como ficou. Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, automaticamente. Tá? Lembrando que se eu selecionar, olha lá como é que ele como é que ele vai ficar. Selecionei, mas ele vai perder a cor. Por isso você tem que ter o cuidado do que aí também vai de um ponto que você tem que fazer. É legal você deixar da mesma cor que o fundo. Como assim, Pedro? Tenta pegar a tua fonte, tá? E deixar na mesma cor que o fundo. Olha lá, esse preto aqui está idêntico ao fundo, olha lá. Então vou pintar todos nesse cinza, não vou mais pintar em preto. Olha lá, ó. Daí ele some, ó. Paraná, Santa Catarina, São Paulo, mesmo eu tirando o filtro. Você não consegue ver, mas ele está por trás aqui, ó. Tá por trás. Lembrando que mais um ponto para a gente finalizar, eu tenho que também fazer o que? Agrupar meus inscritos. Se eu mudar aqui, ele sai. Então, eu seleciono meus 3 inscritos com o mapa do Brasil. Agrupar, agrupar. Então, eu agrupei tudo, virou um mapa só, tudo funcionando dinâmico. Tá? Aí você pode estar te perguntando, Pedro, eu tenho a versão mais recente do Excel e eu consigo fazer isso com gráfico de mapa? Consegue, até muito mais rápido. Para quem não tem o novo Excel, tá, que já tem isso, só para mostrar bem rapidinho. Para quem tem também e não sabe, vou mostrar uma palhinha aqui para vocês, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou até copiar esse dado aqui, ó. Tá? Copiar e colar aqui, ó. Opa, até vou tirar da tabela dinâmica aqui, ó. Aqui, ó. Bem tranquilo. Eu vou vir inserir gráfico de mapa, tá? Aí você vai ver, foi muito mais rápido. Só que não é todo o Excel que tem esse gráfico de mapa. Clicou em cima, espera carregar um pouquinho. Pronto, tá? E o legal do gráfico de mapa, óbvio, tá? Eu posso jogar outro estado rápido, né? E ele vai funcionando, tá? Então, você vai falar, meu Deus, Pedro, é muito melhor, é muito mais rápido, tá? A solução que eu dei aqui foi para quem não tem o Excel recente, tá? E é uma solução bem legal também, que eu acho que fica bem bacana, que o mapa continua igual, né? E a gente só está mudando aqui os estados. Aqui, como é que funciona? Se eu botar, por exemplo, a minha segmentação de dado, vamos fazer um exemplo aqui, ó. É que aqui ele não está congelado, né? Mas dependendo do jeito que você for fazer, aqui ele vai filtrando também, ele é bem bacana, tá? Mas não é o intuito dessa aula, tá? Só quis separar aqui para vocês mais o primeiro conceito, né, que é esse aqui,
ou por estado, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixa aí no comentário o que você achou, se você aprendeu alguma coisa nova nessa aula. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. E até a próxima. E não deixe de dar o like aí no vídeo. Um grande abraço e até mais.